Seja muito bem-vindo neste lugar que o Senhor já se encontra, amém? Sabe, Deus, Ele é um Deus que muda realidades. Você crê nisso? Provavelmente hoje você já celebra realidades que foram mudadas alguns anos atrás. Provavelmente você ainda continua esperando novas realidades serem mudadas, né, Peterson? Nós, de alguma forma, Luciano, Cristiano, nós ficamos sempre na expectativa de que algumas mudanças aconteçam. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 fala que você deve lançar o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias o encontrará. A verdade nessa palavra é que existe uma questão entre crer e a razão. Para você lançar o pão sobre as águas, você não precisa ter certamente fé, você precisa ter uma razão, você precisa decidir lançar. A fé não é suficiente se você não decidir. A fé precisa ser também aquela que vai inspirar você a decidir. É por isso que a gente fica num conflito entre razão e fé. Eu poderia resumir essa noite que você deve lançar o pão com a consciência de uma razão firme, de um culto racional. Mas você deve esperar as águas prover-lhe para você de volta a partir de um nível de crer diferenciado. Não é possível a gente olhar tantos episódios na Bíblia e encontrar certamente facilidade. Jesus foi alguém que teve a sua especialidade como Deus, como Senhor, mostrar que realidades podem ser mudadas. Quando olhamos o texto de João, capítulo 20, a gente sabe que Jesus ressuscitou, a gente sabe que Jesus agora está fazendo as suas primeiras aparições. E naquele momento ele aparece para um grupo de pessoas, alguns discípulos, e todos eles puderam validar que ele era Jesus. Ou seja, a realidade de quem estava morto agora mudou. É o Jesus Cristo ressurreto. E algumas pessoas já estão experimentando isso. É como eu posso te afirmar nessa noite que algumas pessoas desse lugar agora já estão experimentando algumas realidades que já foram mudadas. Outras, como Tomé. O texto diz que Tomé não compareceu àquela reunião por algum motivo. E o comentário foi que Jesus havia ressuscitado. Mas apesar do comentário vir de pessoas de confiança, apesar do comentário vir de pessoas de credibilidade, apesar do comentário vir de pessoas que caminhavam com Tomé, diz a palavra que Tomé ministrou a seguinte frase: eu só creio vendo. Ou seja, o que Tomé está expressando? Tomé está dizendo: eu preciso ver para crer. Veja que não basta para Tomé a confiança de quem está falando. Não basta para Tomé a confiança de quem está publicando a notícia. Tomé está dizendo o seguinte: eu preciso ver e tocar. Eu preciso tocar no lado dele aberto. Eu preciso ver as suas mãos furadas. Sabe, a gente vai colocando isso para dentro da gente no nosso cotidiano. Pessoas de profunda credibilidade estão sentadas do seu lado agora. E é provável que mesmo ela falando coisas tremendas de Deus para você, você ainda não se mova na crença de que realidade pode ser mudada. Quando Tomé, ele declara isso, eu fico imaginando os demais ali, Pedro, as mulheres, aqueles que já tinham visto, sabe, Valdir? Já tinham encontrado com Jesus, e encontram alguém dizendo assim: não acredito. E ao mesmo tempo a gente pode encontrar um Jesus, sabe, cheio de vontade de mostrar para você que ele é de verdade, que ele existe e que ele está cheio de vontade de mostrar, apesar do seu ceticismo, apesar da sua incredulidade, da sua dificuldade, ele não está se importando com isso. E ele está marcando um encontro. Diz a palavra que num segundo encontro, Jesus aparece e agora Tomé está presente. Mas o interessante, Caleb, é que Jesus chega no encontro de uma forma diferente. Ele não chega dando boa noite, bom dia, boa tarde. Ele já chega direto para Tomé e fala assim: Tomé, toca aqui e veja aqui. É um Jesus que está, sabe, muito preocupado e sinceramente não querendo perder tempo. Ei, bate a mão em alguém que está perto de você e fala assim: Jesus não quer perder tempo. A pergunta que eu faço na direção agora sua é: e você vai perder tempo? Porque ele já chega na reunião, Calei, já chega direto. Jesus é claro, Jesus é objetivo, Jesus não tem tempo a perder, Jesus está interessado em você e naquilo que você ainda não crê, ele quer que você creia nessa noite.
Sabe, Jesus não dá volta, Jesus não fica de rodeios. Jesus sabe o que ele veio fazer na terra, e se alguma coisa ficou, sabe, por preencher, Milton, ele quer resolver dentro de você. Esse culto não é um culto para que a gente, vamos lá. Não é um culto de saudosismo, parece que culto de ceia, a gente quer, sabe, Jesus morreu. Sabe? Abaixa a sua cabeça. Coloca a mão no seu coração. Não, queridos. Essa é a noite para você celebrar Jesus, porque Ele vive, reina, e realidades foram mudadas, transformadas. Realidades que eram impossíveis sem Jesus aconteceram na sua vida. É provável, eu posso afirmar com cheios de fé, que você hoje vê coisas que um dia você já creu. É com certeza a realidade de hoje, de um momento que bem pouco tempo atrás você só estava crendo e hoje você já está vivendo. É provável que um dia você estava chorando. Existe uma frase aí clichê que diz o seguinte: hoje eu tenho o que um dia eu orei para ter. Eu acho que é assim. Mas a verdade é que Jesus vem nas reuniões e Ele já vai direto para você, como Ele está indo agora com essa palavra, e fala assim: ei, é tocar que você quer? Então toca. É ver? Então veja. Mas olha só, a partir de hoje, vamos eu e você viver essa história. Sabe, não dá mais. Ele não quer atalho, Ele não quer mandar recado, Ele não quer nada. Jesus poderia chegar cheio de sermão. Por que você não está crendo? Por que você não estava na outra reunião? Olha por quê? Porque, ei, eu estou de... não posso falar. De muitos porquês, quando na verdade realidades estão aí para serem transformadas. Todo milagre está carregado de impossibilidade, mas todo milagre também está carregado, sabe, de realidades para serem mudadas. A verdade é que você vai ativar esses milagres a partir ou do seu crer ou do seu crer, porque se você só quiser ver, não vai dar certo. Tomé agora está tocando, e Tomé fala assim: meu Deus, é o Senhor mesmo. E aí Jesus fala para ele a seguinte frase: porque viu, agora creu. Bem-aventurados aqueles que creram sem ver. Só você que quer crer nessa noite. Só você que quer crer nessa noite. Só você que quer crer nessa noite. Sabe, chega. A gente foi dominado por uma coisa louca de você agora não ter que ver. Vamos dar um tempo. Eu quero dar mais um. Vamos analisar até onde isso vai. Sabe, beleza. Mas Eclesiastes 11 fala: lança o teu pão sobre as águas. E eu não consigo ver alguém, sabe, muito razão fazendo isso. Porque depois que você lança o pão nas águas, Fonseca, o que acontece? Já foi, meu irmão. Mas a palavra está dizendo o seguinte: lança o teu pão sobre as águas, e mesmo assim, depois de muitos dias, o acharás. Realidades mudam. Realidades mudam. Mas às vezes é necessário que algumas realidades dentro da gente também mudem. Algumas realidades de dentro para fora possam mudar. Eu quero que você venha comigo no texto de Lucas capítulo 8, versículo 22. Lucas 8, 22, você pode não saber o que está escrito lá, mas lá diz o seguinte: Jesus começa uma trajetória em Lucas 5 chamando os discípulos. Eu queria que você acompanhasse comigo, porque Jesus vai colocando base. Jesus não chama ninguém para viver uma loucura sem antes colocar você sobre uma base. Todos aqueles que foram chamados para dar um rampa, primeiro foi colocado fundamentos. Jesus não é uma loucura solta, aleatória, sabe? Não, Jesus quer pessoas, sabe, cheias de coragem, mas em fundamentos. E ele começa em Lucas 5 colocando um chamado no coração daqueles homens. Lucas 6 ele está colocando, sabe, ensino. Lucas 7 ele continua ensinando, mas chega no Lucas 8 ele está falando o seguinte: ei, Lucas 8, 22, acompanhe comigo, diz o seguinte: vamos para o outro lado. Eu não sei se você consegue compreender isso essa noite, mas chega uma hora que depois que ele já fundamentou você, ele vai te chamar para o outro lado. Que outro lado é esse? O lado onde realidades vão ser mudadas, mas você vai precisar crer de uma forma diferenciada.
É o outro lado da história. É o outro lado aonde você vai ter que crer diferente. Você vai ter que ser diferente. Você vai ter que se posicionar. É o outro lado aonde você vai ter que deixar as velhas crenças. Vai ter que transicionar a mente. Vai ter que transicionar comportamento. E vai ter que deixar a glória de Deus ser o sobrenatural da sua vida. Jesus vira para os discípulos e fala: vamos para o outro lado. Que lado é esse? Que lado é esse, Flávio? É o lado onde as coisas, sabe, vão acontecer para que você possa crer sem ver. É o lado em que você vai precisar, certamente, de alguns desafios. Sabe, Roberto, já foi esticado alguma vez na sua vida? Fala assim, mais de uma. Sabe? Enquanto Jesus está só falando, olha, você vai precisar fazer assim, aí você senta, né? Jesus vai ensinando, Jesus vai colocando fundamento, Jesus vai colocando fundamento. Acompanha lá Lucas 5, ele está falando, ele está instruindo, Lucas 6, aí Lucas 7, começa a dar uma... Lucas 7 ele sai da curva. Lucas 7, Jesus está andando com os discípulos, acompanha comigo. Ele está andando com os discípulos e de repente ele para um cortejo fúnebre na cidade de Naim. Lucas 7, você vai encontrar isso lá. E ali eu vejo que Jesus está começando já a colocar um modelo diferente. Ei, realidades no meu ministério são mudadas. Ele interrompe o cortejo fúnebre. Diz a palavra que o corpo de um jovem, filho único de uma viúva, já tinha saído do lugar de velório e estava no cortejo fúnebre para ser enterrado. Jesus, no meio do cortejo, fala assim, dá uma paradinha aí. É quando Jesus resolve parar algumas coisas que na sua vida já estavam indo para a fase final. Já estavam indo, sabe, para alguns enterros. É quando você achava que algumas coisas já seriam enterradas. E Jesus parou no meio do caminho e falou, não vai sem antes eu bater um papo com essa morte que está aí. Porque com toda a morte que Jesus conversou, ela se transformou em vida. Toda a morte que Jesus chegou, ela se transformou em vida. Jesus para o cortejo, provavelmente, sabe, os conservadores. Eu não vou perguntar onde estão os conservadores, porque eu acredito que nessa noite eles vão sair de dentro de você. Sabe, onde estão os Tomés? Só acredito vendo. Jesus para o cortejo, bota a mão no caixão. Acompanha no texto. Que aqui não tem texto. É tudo aí, ó. Para você não perder um minuto. Olha para mim. Eu vou ler para você ter menos trabalho possível. Fica mais fácil de entrar. É igual injeção, vai direto. Comprimido leva um tempo. Então olha para mim aqui, ó, Lucas 7, Jesus para o cortejo, bota a mão no caixão e fala assim, levanta aí. E diz a palavra que o jovem levanta, Zé. Senta no caixão. E começa a conversar com Jesus. Aquilo que estava sendo colocado como finito, agora está conversando com Jesus. Provavelmente as pessoas não sabem o que vai acontecer. E é isso que acontece muitas das vezes na nossa história. Jesus já está conversando com a nossa morte, mas as pessoas acreditam que isso não vai dar em nada. Elas simplesmente ficam desesperadas. Elas acreditam que podem nos aconselhar. Bem, Roberto, você precisa tomar cuidado, hein? Eu não sei você, mas o morto agora está sentado e conversando. E diz a palavra que depois de conversar algum tempo com Jesus, Jesus falou assim, aproveita e sai da caixa. Bate alguém do seu lado e fala assim, sai da caixa. Sai da caixa. Porque Jesus não quer você só conversando sobre as coisas dele. Jesus quer você de pé, vivendo aquilo que ele é. Então em alguns momentos ele vai fundamentar, mas em alguns momentos ele vai falar assim, agora você sai da caixa. Porque não dá só para ficar, sabe, assistindo. Jesus quer você de pé, vivendo. O jovem dá um salto. Eu não sei o que passa na sua cabeça, mas deve ser muito bom Jesus quebrar um cortejo fúnebre, porque para ele a vida é prioridade. Eu não sei o que ele vai quebrar hoje na sua vida, na sua história, mas para ele a prioridade é a sua vida. Então ele vai quebrar a decepção, ele vai quebrar, sabe, ele vai interromper alguns cortejos que estavam certamente levando seus sonhos, seus projetos, seus ministérios, seu chamado, sua vida, sabe, suas alegrias. E ele vai falar assim, ei, para aí,
Senta. Fala comigo. Lucas capítulo 7. Eu ainda não fui para o 8. Agora imagina os discípulos que estavam só na sala de aula e agora já estão em campo. Ei, Jesus quer levar você para o campo. Sabe, porque você certamente ficou muito bom, sabe, nas informações. A igreja do Senhor não é para ficar boa de informação. A igreja do Senhor chamada você é para ficar boa no poder de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que o reino dele não é comida, não é bebida, mas é poder de Deus. E eu não consigo ver outra coisa a não ser poder de Deus quando o morto senta no caixão, conversa e depois levanta. Poder de Deus. Eu acredito que a primeira realidade que Ele quer mudar na sua vida é a realidade do poder dele entrando em você. Você deitado, agora sentado. Você mudo, agora falando. Você falando, agora de pé. Você de pé, agora andando. Você andando. E agora as pessoas à sua volta que acreditavam que acabou, celebrando a vida que voltou. Eu não sei para quem que você tem que contar, Pet, mas começa a contar para todo mundo. Diga seu nome aí com o meu assim, ó. Juan. Vai, fala mais alto. Juan. Voltou. Caiu até o telefone. O morto levantou, o telefone caiu. Sabe? A gente tinha que botar umas 3 escadas aqui mais perto. Lucas capítulo 8, Jesus vira esses discípulos que estão agora impactados. Porque eles viram algo que até então, sabe, era novidade. A primeira realidade que Jesus quer mudar dentro da gente é a realidade de você acreditar que coisas além do óbvio, além do normal. Ei, Jesus não veio para as coisas normais. Jesus veio para as coisas loucas desse mundo. A gente tem que quebrar essa normalidade, sabe? Ai, tudo muito no... Ai, dá até arrepio esse negócio muito arrumadinho. Aqui, ó. Eu cortei o dedo, tô com um plástico no dedo. Tentei botar um band-aid, caiu. Então fica no plástico, só não pode me parar. Sabe, a gente fica se importando com coisas pequenas e esquece de que você foi gerado para as coisas grandes. Ele falou o seguinte: ei, eu fiz coisas, mas vocês farão obras maiores. Então obras maiores precisam de pessoas maiores, mentalidades maiores, corações maiores, uma fé maior. Ainda que ela seja do tamanho do grão de mostarda, ela pode mover um monte para outro lugar. Realidades mudam. Lucas 8, Jesus está falando o seguinte: vamos para o outro lado. E os discípulos achando que é mais uma etapa do tour. Eles entram no barco, veem Jesus muito calmo, indo dormir. E mal entrou, sabe, no meio do lago, atravessando. Diz a palavra que veio um vento e uma tempestade. Aquilo começou a sacudir o barco. Eles começaram a ficar atônitos e chamaram a Jesus: acorda, porque vamos morrer. É o desafio da gente ser conduzido para outro lado. Toda vez que a gente é movido de um lado aonde a gente está na mesmice e a gente é colocado no movimento de Deus, provavelmente algumas coisas vão nos confrontar, provavelmente algumas coisas vão nos tirar do óbvio, provavelmente algumas coisas vão mexer com a gente de uma maneira, sabe, a ponto da gente achar que não vai suportar. Eles acordam Jesus, Jesus levanta como se fosse algo muito normal. Ei, o que é desespero para você é normal para Jesus. O que é difícil para você é fácil para Ele. O que é difícil e apavorante para você, para Ele é tranquilo. Simplesmente você precisa acionar Jesus. Algumas realidades que você tenta levar no peito, tenta, sabe, acumular com você, tenta mantê-la com você, você tenta resolver no seu próprio jeito, do seu próprio ímpeto. O Senhor nessa noite fala assim: ei, acorda Jesus, chama Ele. Porque Jesus levanta e faz o seguinte: vento, mar, aquieta-te. E diz a palavra que no mesmo instante, aquela realidade impossível, um vento se formou de forma a não saber como, mas também de uma forma não sabendo como, parou. Aqueles discípulos ficam impressionados, dizendo assim: que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem?
É quando algumas realidades, ainda no nosso começo, ainda na nossa história de vida, começam a nos dar um sentido do que é caminhar com Jesus. Ele está mostrando para mim e para você, Tiago, que coisas que nos sacodem, coisas que podem nos apavorar, para Ele é tranquilo de resolver. Então nessa noite, em nome de Jesus, fique tranquilo, porque vento, mar, tudo isso obedece a uma ordem dEle. Eu não sei o que você precisa declarar que se acalme sobre a sua casa, sobre a sua vida, mas declare assim: Senhor Jesus, assuma o controle. Parece que Jesus dormindo não era alguém que estava se importando, pelo contrário, é alguém que está deixando você despertar o primeiro nível de dependência. Porque se é sobre caminhar nas realidades que mudam, a gente precisa saber acionar aquele que muda todas as coisas. E quando Jesus foi acionado, aquelas tempestades, aqueles ventos mudaram, tudo se acalmou. Eu fico pensando com você agora o que foi aqueles minutos posterior. Sabe, Milton? É quando você não tem palavras para dizer, nem para expressar. Você simplesmente fica assim: meu Deus, o que é isso? Hã? Sabe, você fica degustando. E de repente eles veem o barquinho atracando do outro lado. Afinal de contas, Jesus chamou eles para o outro. E a festa só está começando. Do outro lado já vem um endemoniado se rastejando, adorando a Jesus. Do outro lado já tem um cara que vivia em cemitério, o nome dele era Legião. E ele está quebrando tudo. E os discípulos assim: meu Deus, eu achei que difícil era a tempestade. É quando você acha que difícil é a tempestade, eu quero te dizer, do outro lado ainda tem mais. Só que não é para acabar com você, é para estruturar você a um nível que só está começando. Ele já fundamentou você para algumas coisas. Ei, hoje você está muito mais forte do que já era no passado. Ei, algumas coisas que lhe aconteceram fundamentou você na fé, fundamentou você na experiência de depender dele, já fundamentou você na experiência de acreditar que realidades com ele podem ser mudadas. Agora o que eles estão olhando é para um endemoniado. Eles devem estar pensando assim: cara, se até vento e mar lhe obedecem, imagina demônio. Mas era uma primeira experiência. E de repente você conhece a história, eu não vou adentrar nela. E ele está ali ministrando, os demônios saem daquele endemoniado. E no final da história, o endemoniado agora já restaurado, só ele. É quando Jesus leva você numa experiência de se mover de um lado para outro. E você acha que uma coisa muito grande vai acontecer, mas na verdade é porque ele está preparando você ainda. Quando Jesus fala, vamos para o outro lado, a gente imagina que vai ter alguma coisa muito grande. Não tem nada, só tem um endemoniado. Um endemoniado, mas cheio de muitos demônios. Eles estão vendo muitas realidades que Jesus quer mudar na nossa vida. Ele quer começar por gerar experiências em nós. Os discípulos não fazem nada, nem na tempestade e nem nos demônios. Só ficam assistindo. É quando Jesus nessa noite fala para você: tem coisas que você está se metendo, mas é só para você assistir ele fazer. Tem coisas que você está, sabe, querendo botar a mão. E ele fala assim: ei, calma, vai vendo. Vai vendo. Vai vendo. O seu papel é me clamar. E na sequência, o seu papel é depender. O seu papel é me chamar. E na sequência, o seu papel é me ver. Me ver agindo. Me ver atuando, me ver realizando coisas que aparentemente são impossíveis. Aqueles demônios saem, aquele homem agora liberta, um jovem, diz a palavra, que está doido para ir com Jesus. É gente que tem a realidade mudada e agora quer viver, quer continuar vivendo isso. Mas Jesus vira para ele e fala assim: não, você volta para casa. Volta para casa, volta para sua família. E diz a palavra que aquele jovem saiu contando para todo mundo daquela região o que havia acontecido na história dele. Uma realidade, quando mudada, ela não pode ficar guardada para você. Ei, Jesus já mudou muitas realidades na sua vida. Está na hora de contar isso para todo mundo. Está na hora de você começar a liberar a história do que já aconteceu até aqui, para que outros possam saber, outros possam enxergar que o que era no passado agora é um novo homem, uma nova mulher.
A gente quer ir para a igreja, a gente quer ir para o culto, a gente quer ir para as reuniões, a gente quer trabalhar, a gente quer ir para o coral, a gente quer cantar, a gente quer segurar a placa lá na porta. Mas o que vai de fato fazer a diferença é você voltar e contar para todo mundo que não acreditava que a sua realidade podia mudar e agora mudou no nome do Senhor Jesus. É quando você não vai evangelizar com um folheto, você vai evangelizar com a sua história mudada. Você não vai evangelizar com um teatro, você vai evangelizar com a sua história mudada, transformada. Alguém dizendo assim, meu Deus, era um endemoniado. Quem era endemoniado aí, levanta a mão, meu Deus. Isso aí. Ai, não, eu não era endemoniado. Eu era do Cordeirinho de Jesus. Todo endemoniado, sabe? E as pessoas sabem. As pessoas sabem as nossas histórias, as nossas mazelas. E aí de repente alguém fala assim, ué, agora ele não fala mais como endemoniado, agora ele fala diferente. Agora anda diferente. Voltou para casa, dormia no cemitério já e agora dorme em casa. Entende que quando você tem a sua realidade mudada, sua família também é impactada, sua casa é impactada, sua cidade é impactada, seu trabalho é impactado. Ei, tudo à sua volta é impactado. Mas era só ir para o outro lado. Agora aquele endemoniado está seguindo e Jesus pega o barco de volta. Parece que ele estava de brincadeira com a gente. Vamos ali. Tempestade, endemoniado, agora volta. Quando eles acabam de voltar, diz a palavra no versículo 40, que um homem chamado Jairo aborda ele e fala assim, eu preciso que você vá lá em casa. A minha filha já está quase morrendo. Uma realidade novamente agora quase que difícil, porque se ela já está quase morrendo, pode não dar tempo. E Jesus fala assim, nós vamos lá. É um Jesus que está entrando em lugares que você nem imagina que ele quer entrar, mas ele quer entrar. Jairo poderia se desesperar, Jairo poderia talvez não incomodar o mestre, mas a palavra diz que aquele homem falou assim, ei, minha filha está quase morrendo, vamos lá. E Jesus começa a sair, versículo 41, indo em direção à casa daquele homem, mas no 43 diz a palavra que uma mulher parou ele no meio do caminho. Você conhece a história, é a mulher que está há 12 anos com um fluxo de sangue interminável. Ela para Jesus de uma forma diferente. No meio da multidão que o apertava, ela toca nele. E ao tocar nele, ele fala assim, alguém me tocou. Aquilo causa um incômodo. Alguém diz assim, mas como alguém te tocou se tanta gente te aperta? Mas alguém me tocou diferente. Quer ver realidades mudadas? Comece a tocar em Jesus de forma diferente. Você não foi chamado para frequentar cultos, você não foi chamado para frequentar reuniões, sentar em lugar. Você foi chamado para tocar Jesus e ver realidades sendo mudadas. Jesus trata com personalidade a nossa adoração. Ele não fica aqui escutando, sabe, o som. Não, ele está escutando a sua voz. Ele está escutando a sua adoração, ele está escutando o seu gesto, ele está escutando o seu movimento, ele está escutando o seu coração silencioso, mesmo que não pronuncie nenhuma palavra agora, ele tudo já conhece. Antes que se formasse uma palavra na boca, ele já conhece. E agora ele está ali, sabe, impactado com alguém que lhe impactou. Alguém me tocou. Quer ver realidades sendo mudadas? Comece a tocar de forma como você nunca tocou nele. É tempo da gente começar a se diferenciar. É tempo, sabe, alguém vai dizer que você está muito oferecido. Alguém vai dizer que você está muito apresentado. Alguém vai dizer que você está, sabe, se amostrando. Alguém está dizendo que você, sabe, está querendo fazer mais do que o outro. Mas eu te convido nessa noite a você sair do seu lugar, começar a entrar em lugares que o Senhor preparou para você, ocupar lugares que o Senhor separou e não se importar com o que vão dizer. Porque aquela mulher, por 12 anos ela esperou, ela tentou, mas chega uma hora que não dá mais para tentar. Jesus está passando e eu não vou dar mole. Lucas 19 diz que Zaqueu era um publicano, um cara enganador, fraudulento, cheio de mazelas. Mas quando ele soube que Jesus entrou em Jericó, ele falou assim, é hoje. Eu não sei se você quer dizer isso comigo, mas eu quero dizer, é hoje, Jesus. Sabe, não dá mais. Sabe, olha que Zaqueu está cheio de coisa.
Ele poderia ter vergonha, ele poderia ter, sabe, o sentimento, vão dizer na rua que eu quero alguma coisa, vão dizer, você está muito preocupado com o que vão dizer. Quando na verdade você deveria largar tudo e correr para Jesus. Porque só Ele pode mudar a sua realidade. Todo o enredo de Jesus é sobre mudar realidades. E agora nós temos um cara subindo a árvore para ver Jesus. Nós temos uma mulher tocando Jesus. Nós temos Jesus, sabe, pacientemente. Eu fico imaginando, o texto não vai narrar, mas tem Jairo do lado. É gente que está esperando Jesus mudar a sua realidade, mas não vai tirar isso também de ninguém. Porque o reino é um reino de muitos irmãos. É um reino de pessoas, aonde Bia pode receber, aonde Dani pode receber, como é que é o seu nome? Maxwell pode receber, Julie pode receber e você pode receber. Então eu fico imaginando Jairo. Chega mais aqui, gente. Multidão, por favor. Multidão. Eu sou Jairo, beleza? A mulher pode ser qualquer uma dessas aqui. Pode ser você. Fica aí. Hein? E Jairo assim, ó. Jairo esperando Deus mudar a realidade dela. Porque ele entende o seguinte: enquanto ele muda dela, a minha não está perdida, a minha nele está guardada. Ei, pode esperar no Senhor. Não é porque o Senhor está fazendo outras coisas que Ele não está se importando com a sua. Ei, pode ficar. O reino de Deus é um reino de unidade. Celebra a vitória do seu irmão. Se Deus está curando alguém, deixa curar. Se Deus está multiplicando a vida de alguém, deixa multiplicar. Ei, começa a ficar feliz com aquilo que Deus está fazendo na vida de alguém. E eu estou falando de um cara. Que é o pai, que a filha está quase morrendo. E ele está assim, ó. Porque quem chamou Jesus para mudar a realidade, sabe que ele também pode mudar a realidade de outro. E ele está ali paciente. Eu não sei você, mas provavelmente, como eu conheço alguns aqui, fala assim: aqui, me dá licença, eu cheguei primeiro. Sendo a sua filha, o seu filho, hein? Você chegou primeiro. Tem gente brigando por cadeira, gente. Tem gente brigando na porta do banheiro. Não brigaria por Jesus fazendo milagre? Ia dar na cara daquela mulher. Mas Jairo ficou. Porque Jairo acreditava que o que era dele estava guardado. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Então eu estou aqui, Senhor. A minha hora vai chegar. Eu quero declarar nessa noite que todo nível de paciência, de alegria, de comunhão, de graça, ainda que o Senhor esteja fazendo para alguém nessa noite, você vai continuar acreditando, crendo que na sua vida também acontecerá e realidades serem mudadas. Mas saiba ser feliz enquanto a realidade de alguém está sendo mudada. Sabe? A mulher, 12 anos. Pergunta para mim, Jairo não conhecia a mulher? Conhecia. Quando ele falou assim, 12 anos, meu Deus. Minha filha também tem 12 anos. Quando a minha filha nasceu, essa mulher começou a ficar doente. Olha, um coração de compaixão. Um coração que não quer exclusividade de Jesus, mas quer um Jesus sendo expandido, espalhado. Sabe, um coração sendo, sabe? Porque a palavra diz que a filha dele tinha 12. A mulher tinha 12 que vazava sangue. Ele falou assim, meu Deus, eu não sei, mas eu quero conjecturar aqui que naquele dia Jairo falou uma frase, e eu falo essa frase hoje para todos nós. Hoje é dia de viver milagres. Vai ser na minha vida, vai ser na vida dela, vai ser na vida daqueles que crerem, e de repente aquela mulher está curada. E Jairo, ao invés de ficar chateado, ele deve ter ficado super empolgado, como eu estou aqui agora. Se ele já curou ela e está no caminho lá de casa, vai acontecer o mesmo lá também. Sabe, você não precisa, sabe, ficar incrédulo. Você só precisa ver o que ele já fez e acreditar que ele ainda vai fazer coisas maiores. A mulher agora, 12 anos, e agora ela está curada. Jairo falou assim, Mas quando Jairo deu mais um passo, agora chegou alguém e falou assim, em versículo 49, não incomode mais o mestre, a sua filha já morreu. Jairo deve ter pensado assim, como?
Eu estava celebrando agora. Não incomode mais. Mas Jesus vira e fala o seguinte: ei, decida hoje a quem você vai ouvir. Se as vozes alheias ou se a voz da sua fé. Se as vozes que te chamam a parar o que você decidiu seguir, ou se você vai acreditar na voz que te levou a buscar Jesus e dizer assim: eu acredito que o Senhor muda realidades. E Jairo falou: eu acredito naquele que muda realidades. E Jesus falou assim: ó, discípulos, vem. Porque chega uma hora, Fonseca, que Jesus deixa a multidão de incredulidade e chama só quem crê. Só quem crê. Só quem crê fica de pé nessa noite. Só quem crê fica de pé nessa noite. Só quem crê fica de pé nessa noite. Porque Jesus vai continuar com quem crê. Aquele que crê verá a glória de Deus. Não dá para continuar mais, igreja. A hora já foi. Pode subir, Fonseca, senão não para. Sobe aí. Hoje tem ceia, gente. E nós vamos celebrar a melhor ceia da nossa história. Porque nós vamos celebrar a ceia acreditando que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Mas escuta comigo, enquanto Fonseca chega, ele vai levar meia hora para chegar até aqui. Meu Deus. E tem gente que fala assim: não dá nem a parte do Senhor. Como é que eu vou dar a parte do Senhor? Porque a prioridade é a palavra entrar dentro de você e você sair daqui bombando na palavra dele. Sabe? Jairo falou assim: beleza, eu não sei como, mas se Jesus está chamando para a gente ver realidades sendo mudadas, então eu vou. Diga nessa noite assim: eu vou. Se é para ir com Jesus, eu vou. E Jesus falou assim: vamos lá. Chegou na porta da casa de Lázaro. Escuta isso, versículo 49 até o versículo 54. Diz assim: tinha muitas pessoas chorando e lamentando alto. Tinha muitas pessoas chorando e lamentando alto na porta da casa de Jairo. Jesus chega e fala o seguinte: me dá licença, porque vocês choram pelo que vê, mas essa menina não está morta, ela apenas dorme. E olha, escuta isso, igreja. Escuta isso, porque isso é no mínimo complicado. As pessoas estavam chorando e lamentando em voz alta. Jesus falou o seguinte: ela não está morta, Alexandre, ela apenas dorme. E quem estava rindo e chorando alto, quem estava lamentando e chorando alto, começou a rir. É gente que, pelo que está vendo, começa a chorar, mas pelo que deveria crer, começa a rir. É engraçado, né? Chora pelo que está vendo, mas quando deveria crer, começa a rir. Ei, ela não está morta, ela só está dormindo. Cadê o choro? É gente que gosta de chorar da desgraça, mas quando Jesus fala assim: eu vou mudar a realidade, eu não acredito. É o riso da incredulidade. É o riso da impossibilidade de que alguma coisa pode acontecer. E Jesus fala o seguinte: então tá bom, tá rindo? Então você vai ficar fora. Só entra a mãe, o pai e os discípulos. E entraram para o quarto. E Jesus diz assim: Talita cumi, que significa em aramaico: levanta-te. Levanta-te. Levanta-te, igreja, porque o Senhor quer falar contigo. Levanta-te, igreja, porque naquela tarde, algumas pessoas que choravam pelo que viam. Tem gente que chora por realidades, mas quando Jesus fala assim: eu vou mudar ela, eu não acredito. Então por que está chorando? Mas nessa noite, eu acredito que Ele está trocando aqui, colocando dentro de você um nível de crer sem ver. Eu vou crer sem ver. Eu vou crer sem ver. Eu vou crer sem ver. Porque Jesus está dizendo: ei, não está morto o seu sonho, não está morta a sua realidade, ela apenas dorme. E nessa noite a palavra na sua direção é: Talita cumi, Talita cumi, Talita cumi, Talita cumi, Talita cumi, Talita cumi.
Levanta-te, 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 levanta-te. Oh!